Olá, pessoal. O nosso Conselheiro Acácio de hoje vai tratar de um tema no qual nós já estamos desenvolvendo há algum tempo, que é o tema, mais especificamente, desde 1997, que é o tema O Brasil não foi colônia. Por que é importante nós tratarmos dessa temática, O Brasil não foi colônia? Duas razões me ocorrem aqui de imediato, né? Primeiro, que esse é um discurso clássico da escola, que nos é ensinado. É um discurso oriundo da época do Império e é um discurso oriundo do período republicano. Segundo, subjacente à tese, quanto a mim o mais importante, além da origem, evidentemente. O que esse discurso propicia para hoje, no Brasil moderno, né? Que nós temos a impressão, quando ouvimos essa temática, que ela ficou presente lá fora, lá no passado. Não. O discurso de que o Brasil foi colônia de Portugal é exatamente este discurso que está na base, no bojo, por exemplo, das reivindicações esquerdistas, em grande parte delas, como, por exemplo, as reivindicações de que os portugueses massacraram milhões de índios. É essa reivindicação que está na base do discurso dos negrismos, né? Uma vez que os portugueses eram criaturas malignas, perversas, escravizaram todos os pretos, a palavra correta é preta, não é negro, escravizaram todos os pretos que vinham, né? Nós temos os discursos dos africanismos, porque os discursos dos africanismos, segundo a concepção da esquerda, não é negrismo. Então já temos uma outra variante. Nós temos o argumento de que o Brasil é um país de acelerados, de tarados e de ladrões, porque esta herança veio igualmente de Portugal. Os portugueses são acelerados, tarados e ladrões. Nós temos o discurso da falta de caráter do brasileiro em relação, graças a Portugal. Nós temos o discurso de que a monumental burocracia brasileira é oriunda de Portugal. Nós temos o discurso de que a corrupção que graça a solta dentro do Brasil também é um modelo colonial deixado como herança de Portugal. Nós temos o discurso de que a falta de estudo do brasileiro, a incultura do brasileiro também é uma herança deixada por Portugal. Isso para citar aqui de cabeça alguns poucos estudos, alguns poucos temas que a esquerda, desde todo sempre, se refere ou se reporta como sendo, como diria o Lula, uma herança maldita da colônia, do Brasil como colônia, de Portugal. Não é? Vamos aqui lembrar de um pequeno detalhe. O argumento de que o Brasil não teve, só veio a ter ensino superior, universidades no século XX, é um notório embuste por uma razão muito simples. Quando você fala em universidade, a palavra universidade ela presume uma instituição de ensino superior que ensinam as três áreas, exatas, humanas e biológicas. Quando você não tem quando você tem uma instituição de ensino superior que não ensina as três áreas naquela instituição, por exemplo, ensina exatas, ou exatas humanas, ou humanas e biológicas, portanto, ensina uma área ou duas áreas, essa instituição de ensino superior não se chama universidade. Ela se chama instituto ou faculdade. Pois muito bem. O Brasil, desde 1572, tem
instituições de ensino superiores. Essas instituições seriam algo absolutamente equivalente ao que existia nos colégios e nos institutos medievais. Exatamente aquilo que havia na Europa. Havia aqui, desde 1572. Pois muito bem. Mas aqui voltemos ao início. Quem propugna a tese de que o Brasil não foi colônia? Essa tese foi propugnada no ano de 1822 por José Bonifácio de Andrade e Silva e por Dom Pedro I. A tese vem na contramão de toda a historiografia, de toda a documentação, portuguesa. Até 1822, não existe em nenhuma documentação da coroa portuguesa a palavra colônia como aplicada ao Brasil. Eu tenho todos os documentos que são trocados entre Brasil e Portugal, exatamente neste período que antecede a independência, suposta independência, e o período que precede a independência. Eu tenho todos os documentos. Então, ali sei exatamente a carta que o primeiro argumento que José Bonifácio, onde ele coloca a expressão colônia, dizendo que Portugal estava tentando recolonizar o Brasil, e a carta que Dom Pedro I escreve para o seu pai, por orientação de José Bonifácio, dizendo que Portugal estava pretendendo recolonizar o Brasil. Pois muito bem. Essa tese foi levantada dentro de um argumento para fazer frente às Cortes de Lisboa. Há uma lógica no levantamento da tese, na propugnação da tese, embora ela fosse uma tese completamente arbitrária e à revelia da documentação portuguesa. E tanto Dom Pedro I quanto José Bonifácio sabiam disso perfeitamente. Notadamente José Bonifácio, que era funcionário público da coroa portuguesa. Né? E notadamente Dom Pedro I, que era filho do rei de Portugal. Pois muito bem. Então essa tese foi lançada para fazer frente às Cortes de Lisboa. Uma tese, o argumento de certa forma foi vitorioso, porque eles acabaram obtendo o resultado que eles pretendiam, mas as consequências, que era a suposta separação, mas as consequências nefastas para o Brasil, a partir disso, foram inenarráveis. E não ficou por aí. Uma vez que você levante a tese, você tem que começar a sustentá-la. Né? E essa sustentação criou, posteriormente, uma geração de pesquisadores e uma linha de pensamento dentro do Brasil que seguiu em linha estreita a proposta. Né? Os desdobramentos disso durante o Império são dramáticos e os desdobramentos disso durante a República são mais do que dramáticos. Os resultados, entre um deles, nós vemos isto. Né? Essas inúmeras teses que hoje os esquerdistas utilizam e nós não sabemos qual é o fundamento, qual é a base dela. Portanto, é preciso voltar à tese da maçonaria, porque essa tese é uma tese maçônica. Esse é um ponto fundamental. E o Brasil é um país sui generis, não é? Porque a maçonaria tinha dois objetivos, a maçonaria nacional e a maçonaria internacional. Tinha dois objetivos específicos. O destronamento de todas as casas monárquicas europeias. E a infiltração ou a destruição da Igreja Romana por dentro. Esses eram os grandes objetivos da maçonaria no século XVIII, quando ela foi fundada, quando ela veio a público.
O documento de alta venda da Carbonária é uma das provas incontestes de que esse objetivo foi perfeitamente executado e seguido. José Bonifácio era um indivíduo consabidamente ligado às lojas carbonárias, assim como Domingos Vandelli. Não é? E havia uma passagem da Carbonária em Portugal, há estudos sobre isso, de modo que, no Brasil, o movimento da independência, curiosamente, os maiores indivíduos envolvidos no movimento da independência, todos eles eram maçons. O maior número de jornais no Brasil estavam nas mãos da maçonaria. Os indivíduos que vão ocupar os cargos principais no Império e na República são, em sua imensa maioria, da maçonaria. E apesar disso, os historiadores brasileiros têm o desplante, e a maçonaria também, de dizer que a independência não tem nenhuma relação com o projeto da maçonaria. Pois muito bem, a parte essa teratologia, não é? Porque todos os documentos e todas as provas e todas as evidências apontam num sentido inverso. Então a tese de que o Brasil havia sido colônia de Portugal é uma tese da maçonaria. E por razões que nós não vamos entrar aqui, é muito pouco provável que José Bonifácio, quando veio de Portugal, já não veio instruído na propugnação dessa tese. Né? Muito bem. A Escola dos Análises na França, em 1929, já rebateu essa tese, dizendo que ela é anti-científica. E, portanto, não faz o menor sentido continuar falando disso. Em 1950, dois irmãos, juntamente com uma grande equipe de pesquisadores no Brasil, em São Paulo, encetam um projeto que dura por volta de 2 décadas. 1950, entre 40 e 50. Os irmãos Tito Livre Ferreira e Manuel Rodrigues Ferreira. A historiografia brasileira silencia sobre a pesquisa deles. Naquela altura, eles já alertavam para os problemas do comunismo dentro da educação brasileira. E naquela altura, eles já alertavam para os problemas que as teses comunistas estavam criando, e maçônicas estavam criando, contra o governo brasileiro, opondo o governo brasileiro ao governo português. Então, os livros deles sobre isso são absolutamente claros. O fato é que essa iniciativa de pesquisa, que tem o apoio do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, né, entre outras organizações, essa equipe analisa mais de 150 mil documentos. Preste atenção ao número, que ele é espantoso. 150 mil documentos. 150 mil fontes primárias originais. Eles não encontraram em nenhum documento da coroa portuguesa a palavra colônia. E quando essa palavra colônia aparece, ela não aparece com o sentido de político-administrativo, num sentido de inferioridade jurídica, que é a proposta de Dom Pedro I e de José Bonifácio. Né? A palavra colônia aparece num sentido de colono, num sentido de aquele que trabalha a terra, portanto é um agricultor. É um outro esquema. Né? A primeira vez que a palavra colônia aparece como documento fora do âmbito de Dom Pedro I e Dom Pedro II, vem a ser no livro chamado História do Brasil, de um inglês chamado Robert Southey. Robert Southey traduz, quando ele vai traduzir em inglês, não existe a palavra povoar, povoamento, povoação. Não é? Quando Robert Southey vai traduzir isto para o inglês, essas palavras povoar, povoamento, povoação, ele traduz para a palavra colônia, colonizar, colonização, colono. Evidentemente que esta tradução é uma tradução curiosa,
E a partir daquele momento, portanto, cria-se a ideia, e depois a Inglaterra, tempos depois, lança a teoria de que existem as colônias de exploração e as colônias de povoamento, e que a Inglaterra sempre fazia colonização de povoamento, portanto, as colonizações inglesas eram sempre benéficas, tranquilas e do bem, e as colônias portuguesas e espanholas eram sempre colônias de exploração, portanto, colônias negativas. E a história vai indo, vai adquirindo volume, né, vai adquirindo um peso, à revelia da documentação. Então, a tese de que o Brasil foi colônia, no sentido em que ela é colocada como por Dom Pedro I e José Bonifácio, consigna um sistema político-administrativo que atribuía à coroa portuguesa, dizia que a coroa portuguesa tinha colônias, portanto, isso significa que havia uma legislação para Portugal e uma legislação diferenciada para tratar as colônias, e que Portugal explorava, portanto, essas outras localidades. Muito bem. Quando nós vamos estudar a história de Portugal, nós vemos especificamente que toda a história de Portugal, desde o início da nacionalidade portuguesa, corre da mesma forma. Exatamente da mesma forma. Portanto, aquilo que Portugal aplica aqui, como método de povoamento, é o que Portugal sempre aplicou na sua própria história. Então aqui nós já temos um outro problema. Segundo, existia uma única lei que regulava toda a atividade de Portugal, que eram as chamadas ordenações do reino. Não é? Então, se o Brasil de fato fosse colônia, haveria uma lei para Portugal e haveria uma lei para as supostas colônias. Isso não existe. Enfim, esse argumento é facilmente desmontável. Aliás, ele repito, a Escola dos Análises na França fala desde 1929 para parar de se falar nesse assunto, porque esse assunto não é científico, ele é anti-científico, não há documento em relação a isso. Né? Então, qual é a razão? Uma vez que nós não temos documentação, uma vez que já está comprovado que essa temática não existe dentro do universo do mundo português, a quem interessa no Brasil manter esta mentira histórica? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. No ano passado, quando teve a abertura das Olimpíadas, esse tema voltou novamente à baila. E mais grave ainda. Mais grave ainda. Segundo os organizadores das Olimpíadas, o Brasil não só não foi colonizado por Portugal, bem como foi invadido por Portugal. Eles já deram um upgrade no argumento. E mais, o Brasil foi... a presença dos portugueses e dos índios no processo de formação da nacionalidade brasileira é absolutamente irrelevante sobre a perspectiva dos comunistas. O Brasil isso foi colocado publicamente na abertura das Olimpíadas. O Brasil foi construído pelos africanos, que eles não falam quais são, pelos árabes e pelos japoneses. Essa é a construção, esses são os povos que originaram o Brasil. Bom, querendo ou não, os comunistas, o Brasil, enquanto Estado, enquanto nação, é uma construção do Império Português. Não é? Gostando ou não as pessoas disso. Não é uma construção dos índios, dos gentios, e não é uma construção dos africanos. Não é uma construção inglesa, não é uma construção francesa, não é a construção do Islã, não é a construção de ninguém. É uma construção de Portugal. Não há o que negar em relação a isso. Mas este argumento de que o Brasil foi colônia de Portugal é este argumento, precisamente, que está na base de todo o projeto, inclusivamente da tese do PT e do projeto aprovado agora pelo governo do Michel Temer, que é o mesmo do projeto de Dilma Rousseff, da Base Nacional Curricular Comum, que está tendo o objetivo de desligar a história do Brasil da história de Portugal. Portanto, o Brasil não tem nenhuma conexão com Portugal, o Brasil não tem nenhuma conexão com a Europa,
O Brasil não tem nenhuma conexão com a cultura ocidental. O Brasil não tem nenhuma conexão com a cristandade e o Brasil não tem nenhuma conexão com a Grécia. Portanto, a base desse argumento inteira é a tese de que o Brasil foi colônia de Portugal. Pois bem, esse projeto maçônico de forja dessa documentação, desse argumento, aliás, desde 1822, tem sido talvez uma das coisas mais deletérias, mais perigosas e mais perniciosas para o Brasil. Porque a partir do momento, entre outras coisas, dos desdobramentos da referida tese, os autores da tese propugnaram que o Brasil não tinha identidade cultural e não tinha identidade nacional. E a partir daquele momento, eles começam a construir um projeto de criação da identidade nacional brasileira. Né? Porque, na perspectiva deles, o Brasil não tem nenhuma identidade. É a partir deste projeto, de que o Brasil, da ideia de que o Brasil foi colônia, e de que não há, portanto, identidade nacional, que o Brasil começa também a criar a ideia de branqueamento da raça. Porque, segundo os maçons do Império e segundo os maçons da República, o Brasil, como era um país de mestiços, português, índio e preto, o Brasil precisava ser branqueado. Porque somente se ele sofresse um processo de eugenia, portanto de branqueamento da raça, o Brasil teria a possibilidade de ser um país do futuro, de ser um país evoluído, de ser um país aprimorado. E a partir de todas essas delicadezas e todas essas gracinhas históricas, foi-se construindo o argumento do Império e foi-se construindo o argumento da República. O Império do Brasil é uma fraude absoluta. O Império do Brasil é um projeto maçônico, é uma mixórdia maçônica. A República é outra mixórdia maçônica, é outro projeto da maçonaria. A República, hoje, nós entendemos bem a herança dela, porque o Brasil de hoje é, precisamente, o projeto concretizado, para o qual eles trabalharam durante muito tempo. Portanto, o assunto de que o Brasil não foi colônia de Portugal, ele tem que sim estar na nossa vista e na nossa perspectiva, porque ele é o câncer danoso que tem sido usado dentro do argumento dos esquerdistas, dos socialistas e de todos os istas para tomar o Brasil, transfigurar o Brasil e construir o Brasil em direção a um novo rumo, a uma nova época, para livrar o Brasil da herança maligna da coroa portuguesa. Portanto, é mais do que pertinente não só trazer à baila novamente esse assunto, bem como entendê-lo. Nós deixaremos aqui um link para vocês de um texto que eu escrevi para a Associação Cultural de Alagamares, em Sintra, em 2014, depois de uma série de conferências que eu dei pela Galiza, por vários lugares da Galiza e por vários lugares de Portugal. Né? Neste link, vocês poderão aceder ao link, que é o artigo publicado lá, e vocês poderão perceber, entre outras coisas, além do que eu falei aqui, entre outras coisas, o que envolve a temática do Brasil não foi colônia. E neste artigo, além deste programa, vocês poderão vislumbrar algumas temáticas e entenda que o que eu estou falando no artigo e agora não é nem a ponta do véu que precisa ser levantado. Ao entender a ponta do véu, vocês provavelmente poderão começar a ter uma dimensão da tragédia que foi o projeto do Império Maçônico e da República Maçônica. O Brasil terá que ser refundado.
E para haver esta refundação do Brasil, nós precisaremos mergulhar a sério e a fundo, e sem histerismos, dentro da bibliografia respeitante a historiografia luso-brasílica. Até o próximo. Conselheiro Acácio.